Meu pai me chamou de fardo, então vendi a casa que eles achavam que era deles. Meu nome é Emma Davis e tenho 29 anos. A casa de $980 mil que minha avó me deixou deveria ter sido meu santuário. Em vez disso, tornou-se o palco para a traição mais dolorosa da minha vida. Meu pai esqueceu de desligar o telefone naquele dia. Ela é apenas um fardo, disse ele para minha mãe, sem saber que eu ouvi cada palavra. Eles estavam aproveitando a Europa às minhas custas enquanto planejavam tomar minha casa. Então tomei uma decisão. Quando voltaram, sorrindo com lembrancinhas, a chave deles não servia mais na fechadura. A casa estava vazia. E meu bilhete dizia simplesmente, surpresa, um fardo fez isso. Antes de compartilhar como tudo se desenrolou, me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários. E apertem o like e se inscrevam se vocês já tiveram que se defender contra a família que os dava como garantidos. Crescendo, o dinheiro sempre foi escasso em nossa casa. Meus pais, Robert e Diana Davis, trabalhavam em múltiplos empregos apenas para manter nossa pequena casa alugada e colocar comida na mesa. Papai era operário de fábrica com um ressentimento perpétuo sobre oportunidades perdidas, enquanto mamãe fazia malabarismos com trabalhos de meio período como recepcionista. Apesar de suas dificuldades financeiras, eles nunca me deixaram esquecer que cada dólar gasto comigo era $1 que não podiam gastar consigo mesmos. Minha avó Elizabeth era diferente. Enquanto meus pais viam apenas limitações, vovó Elizabeth via potencial em mim. Ela havia sido uma empresária astuta que construiu seu próprio portfólio imobiliário do zero depois que meu avô morreu jovem. Emma, ela me dizia durante nossas visitas de fim de semana à sua bela casa colonial, nunca deixe ninguém te dizer quanto você vale. Você decide isso por si mesma. Aqueles fins de semana com a vovó eram minha fuga. Sua casa era espaçosa, cheia de antiguidades lindas e aconchego. O jardim no quintal onde plantávamos flores juntas se tornou meu santuário. Diferente do ar tenso da casa dos meus pais, o lugar da vovó parecia liberdade. Quando completei 18 anos, a vovó me ajudou a conseguir bolsas de estudo e empréstimos para a faculdade. Meus pais consideravam o ensino superior achismo e se recusaram a contribuir com um centavo. Faculdade é para pessoas que se acham melhores que todo mundo, meu pai dizia, embora eu tenha descoberto depois que ele simplesmente nunca havia sido aceito em uma. Trabalhei em 3 empregos durante a faculdade, me formando em administração e imediatamente conseguindo uma posição em uma imobiliária. A vovó irradiava orgulho na minha formatura enquanto meus pais reclamavam da situação do estacionamento. Então veio o dia que mudou tudo. Vovó Elizabeth faleceu repentinamente de um ataque cardíaco quando eu tinha 25 anos. Eu estava devastada. Ela havia sido minha defensora, meu porto seguro. Na leitura do testamento, todos ficaram chocados, exceto talvez eu, quando seu advogado anunciou que ela havia deixado a casa para mim, não para meus pais. A propriedade no 1842 Magnolia Drive, avaliada em aproximadamente $850 mil, deixo para minha neta, Emma Davis, que demonstrou a determinação e responsabilidade para apreciar seu valor, leu o advogado enquanto os rostos dos meus pais se escureciam. O testamento era explícito, a propriedade estava totalmente em meu nome, sem condições ou copropriedade. Meus pais receberam uma herança modesta em dinheiro que rapidamente gastaram em um carro novo e vários eletrônicos. Desde o momento em que a escritura foi transferida para meu nome, meus pais começaram a se referir à casa como a casa da família em vez de a casa da Emma. O que começou como comentários ocasionais sobre quando renovarmos a cozinha, gradualmente se transformou em planos completos de renovação elaborados sem minha participação. Tudo isso enquanto eu pagava cada conta, cada imposto, cada custo de reparo. Deveríamos realmente trocar essas bancadas, minha mãe dizia, passando a mão sobre o granito que eu acabará de pagar para instalar. Não gosto dessa cor rosa na sala, meu pai anunciava, desconsiderando completamente que eu havia escolhido cuidadosamente para combinar com meus móveis novos. Apesar do meu crescente sucesso como corretora, eu já estava ganhando uma renda confortável de 6 dígitos, meus pais me tratavam como uma adolescente brincando de casinha. Quando eu tentava estabelecer limites, a resposta deles era sempre a mesma: família não tem limites. Mas de alguma forma, essa falta de limites só funcionava em uma direção. Depois de cerca de 3 anos dessa situação, meus pais anunciaram que estavam planejando uma viagem de 3 meses pela Europa, algo com que sempre sonharam. O que eles não anunciaram foi como pretendiam pagar por isso. Podemos usar o patrimônio da casa, meu pai mencionou casualmente em um jantar de domingo. Você quer dizer minha casa? Perguntei, tentando manter a voz controlada. A casa que está apenas no meu nome? Não seja egoísta, Emma, minha mãe interferiu. É a casa da família. Sua avó teria querido que todos nós nos beneficiássemos dela. Recusei-me a fazer um empréstimo sobre o patrimônio da casa para as férias deles, mas cometi o erro de me oferecer para ajudá-los com algumas das despesas, já que sabia que não poderiam pagar de outra forma. Antes que eu soubesse, estava financiando quase toda a viagem, voos, acomodações, dinheiro para gastos.
Tudo isso enquanto eles reclamavam que os hotéis que reservei não eram suficientemente centrais. O dia antes de partirem para sua grande turnê europeia, ouvi minha mãe no telefone com sua irmã. Claro que a Emma está pagando. É o mínimo que ela pode fazer considerando que deixamos ela ficar com a casa. Deixaram eu ficar com minha própria casa? A casa que minha avó especificamente deixou para mim? Eu deveria ter reconhecido a bandeira vermelha pelo que era, mas ainda desesperadamente queria a aprovação deles. Se eu soubesse o que estava por vir, poderia ter trocado as fechaduras antes mesmo deles partirem para Paris. Foi uma terça-feira à tarde de junho quando tudo mudou. Meus pais estavam na Europa há cerca de 6 semanas naquele ponto, curtindo Paris de acordo com suas postagens nas redes sociais. Eu estava em casa depois de mostrar propriedades toda a manhã quando me lembrei de que a torneira da cozinha estava vazando antes deles partirem. Como eles estavam voltando em apenas algumas semanas, decidi consertá-la. Precisava perguntar ao meu pai onde ele havia colocado as informações da garantia da torneira que instalou no ano passado. Uma das poucas melhorias domésticas que ele realmente havia completado sozinho. Disquei seu número internacional e esperei pela série de cliques e bips que sinalizavam a conexão no exterior. Alô? A voz do meu pai soou distante, a conexão ligeiramente atrasada. Oi, pai. Pergunta rápida sobre a garantia da torneira da cozinha. Você lembra onde colocou a documentação? Está começando a vazar. Ele suspirou pesadamente no telefone. Está no arquivo no escritório, segunda gaveta, embaixo de cozinha. Por que isso não pode esperar até voltarmos? Porque a água está danificando o armário embaixo da pia, expliquei, tentando manter a irritação fora da minha voz. Só preciso ligar para a empresa e ver se está coberto. Tá bom, ele murmurou. Sua mãe e eu estamos prestes a ir jantar. Algum lugar legal perto da Torre Eiffel. Parece ótimo. Como está Paris? Perguntei, tentando ser educada apesar da atitude dele. Caro, ele respondeu secamente. Olha, tenho que ir, conversamos depois. Ok, obrigada pela informação. Aproveitem o jantar. Ouvi alguns ruídos, depois o que parecia meu pai colocando o telefone no bolso. Ele não havia desligado corretamente. Eu estava prestes a encerrar a ligação do meu lado quando ouvi sua voz, agora abafada mas ainda audível. Quem era? A voz da minha mãe. Só a Emma reclamando de algo na casa de novo. A voz do meu pai estava mais clara agora, como se tivesse tirado o telefone do bolso. Mas ainda pensava que a ligação havia terminado. O que agora? Minha mãe soou irritada. Algo sobre a torneira da cozinha. Juro, tudo que ela faz é encontrar problemas com aquela casa. Eu deveria ter desligado. Eu sabia que deveria ter desligado, mas algo manteve meu dedo pairando sobre o botão de encerrar, incapaz de pressioná-lo. Não entendo por que sua mãe deixou aquela casa para ela, minha mãe continuou. Nós somos os pais dela. Deveria ter ficado para nós. Bem, quando voltarmos, precisamos ter uma conversa séria sobre nossa aposentadoria, meu pai disse. Emma precisa entender que aquela casa é nossa segurança para o futuro. Senti meu estômago despencar. Eles estavam planejando algo. Ela sempre foi um fardo desde o início, meu pai continuou, sua voz dura e clara. Todos aqueles anos de despesas, faculdade, tudo. Agora ela tem essa propriedade valiosa que simplesmente caiu no colo dela. E ela acha que merece? O que ela já fez? Um fardo. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Ela sempre foi egoísta, minha mãe concordou, mas também é facilmente manipulada. Lembra como rapidamente ela concordou em pagar pela maior parte dessa viagem? Tudo o que tive que fazer foi mencionar obrigação familiar algumas vezes. Eles riram juntos, um som sincronizado que eu havia ouvido toda a minha vida, mas agora parecia sinistro. Só precisamos continuar trabalhando nela, meu pai continuou. Eventualmente, ela vai assinar a casa para nós, ou pelo menos nos adicionar à escritura. A fraqueza dela é que ainda quer nossa aprovação. Não conseguia respirar. Minha mão estava tremendo tanto que quase derrubei o telefone. Consegui mexer no meu outro celular e comecei a gravar a conversa. E se ela não concordar? Minha mãe perguntou. Ela vai, meu pai disse com confiança. Emma sempre foi desesperada por nossa aprovação. Só precisamos fazê-la se sentir culpada o suficiente. Lembrar a ela de tudo que sacrificamos. Se isso não funcionar, começamos a falar sobre asilos e despesas médicas. Confie em mim, até o próximo ano, aquela casa estará em nossos nomes. E se for o pior caso, minha mãe acrescentou, estamos morando lá mesmo. Posse são 9/10 da lei. Ela nunca despejaria aos próprios pais. Eles riram novamente. Senti-me fisicamente enjoada. Falando nisso, meu pai continuou, quando voltarmos, acho que devemos pegar o quarto principal. É ridículo que ela tenha o maior quarto quando Mal está lá por causa do trabalho. Boa ideia, minha mãe respondeu. Também devemos conversar sobre aquela propriedade de férias que ela estava procurando. Completo desperdício de dinheiro. Se ela tem dinheiro extra para gastar, deveria estar nos ajudando mais. Exatamente. Por que deveríamos lutar enquanto ela está construindo algum império imobiliário? Ela nos deve.
A conversa continuou enquanto eles aparentemente caminhavam para o restaurante, discutindo várias maneiras de me manipular para dar-lhes mais dinheiro, mais controle, mais da minha vida. Sentei congelada na minha cadeira, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, enquanto toda a ilusão que tinha sobre minha família se despedaçava ao meu redor. Depois de cerca de 15 minutos, a conexão finalmente se quebrou. Sentei em completo silêncio, o telefone ainda agarrado na minha mão. A casa pela qual havia trabalhado tanto para manter, a casa que minha avó havia me confiado, a casa que havia aberto para meus pais por amor e obrigação. Eles viam como nada mais que seu direito. E eu era apenas um fardo, um meio para um fim, alguém para ser manipulada e usada. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim, mas algo mais duro, mais frio e mais determinado tomou seu lugar. Olhei ao redor da casa que havia compartilhado com eles, vendo pela primeira vez todas as maneiras como eles haviam gradualmente afirmado propriedade. A poltrona do meu pai posicionada no local principal da sala, os pratos decorativos da minha mãe substituindo minha arte, meus próprios pertences gradualmente relegados à minha área no que supostamente era minha própria casa. Enxuguei minhas lágrimas, respirei fundo e tomei uma decisão. Se eu era um fardo assim, talvez fosse hora de tirar esse peso dos ombros deles. Permanentemente. Falei que estava doente no trabalho pelos próximos 3 dias. Não conseguia enfrentar clientes ou colegas com a tempestade rugindo dentro de mim, toda vez que reproduzia a conversa na minha cabeça, e eu fazia obsessivamente, oscilava entre tristeza esmagadora e fúria fria. Como as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente podiam me ver como nada mais que um recurso para ser drenado. Depois que o choque inicial passou, meu cérebro de corretor entrou em ação. Eu precisava de informações, opções e um plano sólido, sem decisões emocionais. Minha avó não havia construído seu sucesso agindo precipitadamente e nem eu faria. Minha primeira ligação foi para Patrícia Winters, uma advogada de direito de família com quem havia trabalhado em várias transações imobiliárias. Expliquei minha situação, cuidando de me ater aos fatos. A casa está completamente no meu nome, concluí. Mas eles moram lá há quase 4 anos. Eles têm alguma reivindicação legal sobre ela? Patrícia foi direta e eficiente, exatamente o que eu precisava. Baseado no que você descreveu, absolutamente não. Não há propriedade de direito comum que se aplicaria aqui. Você manteve a propriedade. Pagou todas as despesas e, mais importante, tem título claro. O fato de ter permitido que seus pais morassem lá não lhes concede direitos de propriedade. E o fato de serem meus pais? Isso importa legalmente? Não em termos de direitos de propriedade, ela me assegurou. Você é adulta. Não tem obrigação legal de abrigar seus pais. A casa é sua para vender, alugar ou fazer o que quiser. Senti um peso se levantar ligeiramente. Pelo menos legalmente eu estava em terreno sólido. E quanto aos pertences deles? Perguntei. Isso é um pouco mais complicado, Patrícia admitiu. Legalmente você deve fornecer aviso razoável e oportunidade para eles coletarem seus itens pessoais. Recomendaria documentar tudo cuidadosamente e talvez colocar os pertences deles em depósito onde possam acessá-los. Tomei notas detalhadas e agradeci, minha mente já passando para o próximo passo. Em seguida, contatei meu colega Marcos Wilson, um dos corretores de melhor desempenho da nossa empresa, especializado em vendas rápidas e discretas para casais se divorciando e liquidações de espólio. Preciso vender minha casa rapidamente, quietamente e pelo mais próximo possível do valor de mercado, disse a ele quando nos encontramos para um café na manhã seguinte. Marcos levantou uma sobrancelha. Fugindo da lei, Emma? A piada fraca caiu sem graça contra minha expressão séria. Situação familiar, disse simplesmente. Preciso que isso seja tratado com absoluta discrição. Sem anúncios públicos se possível. Sem placas no jardim. Sem casas abertas. E preciso que seja feito em 6 semanas. Marcos assoviou baixo. Isso é agressivo, mesmo neste mercado. Você está olhando para aceitar uma perda no preço para esse tipo de cronograma. Entendo. Que tipo de perda estamos falando? Discutimos números. A casa da minha avó havia se valorizado significativamente desde que herdei. O valor atual de mercado era cerca de $980 mil, mas para o cronograma expedito e venda privada, eu poderia precisar aceitar algo próximo a $900 mil. Posso viver com isso, disse, calculando rapidamente. Quão cedo você pode começar a mostrá-la? Tenho alguns compradores pré-qualificados procurando exatamente esse tipo de propriedade neste bairro. Poderia ter visitas privadas marcadas para a próxima semana. Perfeito. Vou precisar da casa vazia para as visitas. Naquela tarde, criei uma planilha detalhada de todos os itens da casa, categorizando-os meticulosamente. Itens que havia comprado, itens que minha avó havia me deixado, itens que meus pais trouxeram quando se mudaram, itens de propriedade questionável. Para a última categoria fui implacavelmente honesta. Se não conseguisse provar definitivamente que algo era meu, colocava na coluna dos meus pais. Não queria áreas cinzentas legais ou éticas que pudessem voltar para me assombrar depois.
Em seguida veio o planejamento logístico. Eu precisava de um lugar para morar temporariamente, empresa de mudanças para meus pertences, depósito para as posses dos meus pais, novas contas bancárias em instituições diferentes, um novo número de telefone, um novo endereço de e-mail, um plano para desaparecer. Encontrei um aluguel de curto prazo mobiliado numa cidade a cerca de 2 horas de distância. Abri novas contas em um banco que meus pais nunca haviam usado. Comprei um telefone novo com número novo. Criei um endereço de e-mail novo que não pudesse ser facilmente adivinhado. Coletei meticulosamente todos os meus documentos importantes: certidão de nascimento, cartão de seguridade social, passaporte, apólices de seguro, contas de investimento e especialmente a escritura da casa e o testamento da minha avó, e os protegi em um cofre no meu novo banco. Enquanto trabalhava na minha lista de verificação, ocasionalmente me pegava hesitando. Estava exagerando? Então reproduzi a conversa gravada, ouvindo desdenhoso. Ela sempre foi um fardo desde o início do meu pai, e minha determinação se endureceria novamente. Uma tarde, enquanto organizava uma caixa dos papéis da minha avó que havia guardado, encontrei uma carta que ela havia escrito para mim, mas aparentemente nunca enviado. Estava datada apenas 1 mês antes de morrer. Minha querida Emma, começava. Quero que você saiba porque tomei as decisões que tomei sobre meu espólio. Seus pais sempre esperaram que as coisas fossem entregues a eles, quando queriam pedir dinheiro emprestado para vários esquemas ao longo dos anos. Eu os vi desperdiçar toda a oportunidade sem aprender ou crescer. Mas você, minha doce menina, você trabalhou por tudo que tem. Você entende o valor tanto do dinheiro quanto do trabalho duro. Estou deixando minha casa para você porque sei que a honrará, cuidará dela e a usará como fundação para construir seu próprio sucesso, não como muleta para evitar responsabilidade. Nunca duvide que merece toda coisa boa que vier para você. Estou tão orgulhosa da mulher que se tornou. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto lia suas palavras. Era como se ela tivesse de alguma forma previsto exatamente o que aconteceria e estivesse alcançando através do tempo para fortalecer minha determinação. No dia seguinte, contatei uma empresa de mudanças e agendei para a semana seguinte. Organizei um depósito em nome dos meus pais, paguei 6 meses adiantado e me certifiquei de que as informações seriam enviadas por correio para eles. Toda noite atualizava meu documento de planejamento, riscando tarefas completadas e adicionando novos detalhes conforme me ocorriam. Estava operando com eficiência fria durante o dia, mas à noite, sozinha no que já havia sido meu santuário, muitas vezes desabava. Uma noite, enquanto empacotava fotos de família, encontrei uma de mim quando criança sentada nos ombros do meu pai numa feira. Estávamos rindo, minhas mãos pequenas agarrando sua testa, suas mãos segurando firmemente minhas pernas. Lembrei daquele dia, o algodão doce que ele havia comprado para mim, o bicho de pelúcia que ganhou derrubando garrafas de leite. Por um momento quase cancelei todo o plano. Mas então me lembrei da voz dele, ela sempre foi um fardo desde o início. A foto foi para a caixa rotulada itens dos pais. No final da 3ª semana, Marcos havia trazido vários compradores potenciais. 2 fizeram ofertas, ambas abaixo do pedido mas dentro da faixa que havíamos discutido. Aceitei a mais alta, $915 mil de um executivo corporativo se relocando para a área que poderia fechar rapidamente. As peças estavam se encaixando. A venda fecharia em pouco mais de 2 semanas. Meus pais voltariam da Europa 3 dias depois disso. Timing perfeito. Amanhã do fechamento acordei com uma estranha sensação de calma. Nas últimas semanas havia passado por luto, raiva, dúvida e determinação. Hoje apenas me sentia focada. Me vesti cuidadosamente num terno azul nítido, profissional, confiante, a armadura que precisava para o que seria um dos dias mais significativos da minha vida. O fechamento estava marcado para 10 horas no escritório da empresa de títulos. Cheguei às 9h45, carregando uma pasta fina contendo os poucos documentos restantes que precisava. Marcos já estava lá, conversando com o agente de títulos. Ele me deu um sorriso encorajador quando me aproximei. Pronta para isso? Perguntou baixinho. Assenti. Mais que pronta. Os compradores chegaram precisamente às 10 horas. Richard Thompson, o executivo, e sua esposa Catherine. Pareciam agradáveis o suficiente, animados com a casa e o bairro. Sob circunstâncias diferentes, eu poderia ter compartilhado histórias sobre a propriedade, a bela magnólia que minha avó havia plantado, como a luz batia na cozinha de manhã. Hoje só queria passar pela papelada. O processo foi surpreendentemente anticlimático. Assine aqui, iniciais ali, assine novamente. Com cada assinatura, estava simultaneamente cortando um laço e garantindo minha liberdade. Quando o agente de títulos finalmente deslizou o cheque pela mesa, $915 mil, menos a hipoteca restante e custos de fechamento, senti apenas alívio. Parabéns, disse o agente, apertando mãos. Boa sorte para todos vocês. Do lado de fora no estacionamento, Marcos me alcançou. Você está bem? Perguntou, preocupação genuína nos olhos. Vou ficar, disse, conseguindo um pequeno sorriso. Obrigada por tudo, Marcos.
Não poderia ter feito isso sem você. Feliz em ajudar, ele respondeu, embora ainda esteja curioso sobre a história por trás de tudo isso. Talvez um dia eu conte, disse, mas agora tenho mudanças para encontrar. A empresa de mudanças chegou exatamente ao meio-dia. Eu já havia empacotado a maioria dos meus pertences pessoais, claramente etiquetados e separados das coisas dos meus pais. Supervisionei enquanto carregaram minhas caixas e malas no caminhão com destino ao meu novo apartamento temporário. Os pertences dos meus pais foram manuseados com igual cuidado, mas destino diferente. Tudo foi fotografado, inventariado e carregado num caminhão separado com destino ao depósito que aluguei em seus nomes. Havia providenciado para que os códigos de acesso e informações de pagamento fossem enviados por correio para eles no hotel europeu atual. Enquanto os mudadores trabalhavam, caminhei por cada cômodo da casa, verificando armários e gavetas para garantir que nada fosse esquecido. No quarto dos meus pais, encontrei uma pequena caixa escondida no fundo do armário. A curiosidade foi maior que eu e a abri. Dentro havia cartas, dezenas delas, da minha avó para meus pais ao longo dos anos. Não deveria tê-las lido, mas não consegui me conter. Detalhavam anos de pedidos financeiros, táticas manipuladoras e a crescente desilusão da minha avó com seu filho e nora. Robert, uma carta começava, esta é a última vez que fornecerei assistência financeira sem um plano claro de pagamento. Seus pedidos constantes estão tensionando o nosso relacionamento, e me preocupo com o exemplo que está dando para Emma. Outra, datada apenas 1 ano antes de sua morte. Estou profundamente preocupada com sua expectativa de que minha casa algum dia será sua. Trabalhei duro por tudo que tenho, e pretendo deixar meus bens para quem os respeitará e preservará. Sugiro que comecem a fazer seus próprios planos de aposentadoria que não envolvam minha propriedade. Cuidadosamente recoloquei as cartas na caixa e a adicionei aos itens para depósito, mas senti uma conexão renovada com minha avó e sua decisão de me deixar a casa. Ela havia visto através dos meus pais muito antes de eu ter visto. No final da tarde, ambos os caminhões estavam carregados e foram embora. Fiquei na casa vazia, meus passos ecoando no piso de madeira. Sem móveis, sem fotos, sem evidência acumulada de vidas vividas dentro dessas paredes, era apenas uma estrutura novamente linda, valiosa, mas não mais minha. Caminhei por cada cômodo uma última vez. Na cozinha, onde havia feito biscoitos com minha avó. No jardim, onde ela me ensinou os nomes das flores e como nutrir coisas crescentes. Espero que entenda, sussurrei, não sabendo se estava me dirigindo à minha avó ou à própria casa. Finalmente coloquei a nota que havia escrito na bancada de granito da cozinha, onde seria impossível não ver. Surpresa! Um fardo fez isso. Dei uma última olhada, tranquei a porta da frente e joguei as chaves pela abertura do correio. Entrei no meu carro e parti sem olhar para trás. Enquanto entrava na rodovia em direção à minha nova casa temporária, senti algo inesperado: liberdade. Pela primeira vez na vida, talvez, estava tomando uma decisão completamente para mim mesma, desonerada da obrigação familiar ou da necessidade desesperada de aprovação. O fardo havia sido levantado, não dos meus pais, mas de mim. Meu apartamento temporário não era nada especial, um quarto mobiliado num complexo moderno com comodidades que provavelmente nunca usaria. Mas era meu, sem histórias, sem expectativas. E mais importante, ninguém me dizendo que não merecia estar lá. Os primeiros dias passaram num borrão de tarefas práticas. Desempacotei o essencial. Configurei meu laptop novo com medidas de segurança aprimoradas e contatei meu escritório para avisar que estava tirando 2 semanas de férias efetivas imediatamente. Não forneci detalhes, apenas que precisava de tempo pessoal. No final da primeira semana, havia estabelecido uma rotina. Café da manhã na pequena varanda com vista para um lago artificial. Tardes pesquisando lugares potenciais para me mudar permanentemente. Noites com comida para viagem e televisão sem sentido para aquietar meus pensamentos. Checava meu e-mail e correio de voz antigos exatamente uma vez por dia, nunca respondendo. Ainda não havia nada dos meus pais, eles ainda estavam aproveitando os dias finais de sua aventura europeia, completamente inconscientes de que suas vidas estavam prestes a mudar dramaticamente. Meu telefone apitou com um texto de um número desconhecido. Meu coração pulou antes de perceber que era apenas uma notificação de entrega. Ainda assim, me fez consciente do estado constante de tensão em que estava vivendo, esperando pela explosão inevitável quando meus pais voltassem para casa. Para me distrair, entrei em contato com Megan Lancaster, uma amiga da faculdade com quem havia perdido contato, principalmente porque meus pais nunca aprovaram seu estilo de vida selvagem, que consistia principalmente em namorar ocasionalmente e curtir shows. Emma Davis? É realmente você? Ela exclamou quando liguei. Faz o quê? 3 anos? Algo assim, admiti. Estive preocupada. Deixe-me adivinhar, ainda tentando agradar os pais inagradáveis? Sua franqueza me fez rir pelo que parecia a primeira vez em semanas. Na verdade, estou ligando porque finalmente parei de tentar. Nos encontramos para jantar naquela noite num restaurante no meio do caminho entre nossas localizações.
Sobre massa e vinho, contei tudo: a herança, a conversa ouvida por acaso, a venda da casa, meu ato de desaparecimento. Puta merda, Emma, ela disse quando terminei. Isso é simultaneamente a coisa mais terrível e mais fodona que já ouvi. Ainda não tenho certeza se fiz a coisa certa, admiti. Está brincando comigo? Eles estavam planejando te manipular para tirar sua casa, uma casa que sua avó especificamente deixou para você. Te chamaram de fardo enquanto moravam na sua casa de graça e você pagava pelas férias europeias deles. Se algo, você foi gentil demais com toda essa coisa do depósito. Sua validação afrouxou algo apertado no meu peito. Talvez eu não estivesse exagerando. Talvez essa fosse a resposta apropriada a anos de manipulação. No dia seguinte, marquei uma consulta com uma terapeuta. Doutora Sarah Palmer se especializava em trauma familiar e tinha uma vaga na semana seguinte. Era a hora de abordar não apenas a traição recente, mas toda uma vida de amor condicional que a havia precedido. 10 dias após o fechamento da casa, meu telefone antigo explodiu com notificações, textos, correios de voz, e-mails, todos dos meus pais. Eles haviam retornado da Europa e descoberto a verdade. O primeiro correio de voz: Emma, que diabos está acontecendo? Acabamos de chegar em casa e nossa chave não funciona. Ligue imediatamente. A voz do meu pai estava mais irritada que preocupada. O segundo, 1 hora depois: Emma Marie Davis, isso não é engraçado. Onde você está? Por que a casa está vazia? Ligue agora. Agora ele soava bravo. O terceiro, da minha mãe: Emma, querida, estamos muito preocupados com você. Por favor, ligue assim que receber isso. Só queremos saber se você está segura. Sua voz pingava com a preocupação manufaturada que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Os textos escalaram similarmente, de confusão a demandas a ameaças a preocupação falsa. O correio de voz final, deixado quase à meia-noite: encontramos seu bilhete. Não sei o que você acha que ouviu, mas cometeu um erro terrível. Esta é nossa casa também. Você não tinha direito de vendê-la. Realmente fez dessa vez, Emma. Salvei todas as mensagens, mas não respondi a nenhuma delas. Que consultassem qualquer advogado que quisessem. A casa havia sido minha para vender. Fiel à palavra deles, apareceram no meu escritório imobiliário na manhã seguinte, causando exatamente a cena que havia antecipado. Minha colega Jamie me mandou um texto: seus pais estão aqui fazendo confusão. Chefe disse que você está de férias e os mostrou a porta quando se recusaram a sair. Tudo bem? Respondi com um simples: drama familiar. Explico quando voltar. Obrigada pelo aviso. Mais tarde naquele dia, minha chefe ligou diretamente. Emma, não sei o que está acontecendo com sua família, mas fizeram algumas acusações bem sérias hoje. Algo sobre você vender a casa deles ilegalmente. Respirei fundo. Não era a casa deles. Era minha, deixada para mim pela minha avó. Venho permitindo que morassem lá, mas recentemente descobri que estavam planejando me manipular para assinar para eles. Então sim, vendi minha casa, o que estava totalmente dentro dos meus direitos legais. Sinto muito por trazerem esse drama para o escritório. Houve uma pausa antes dela responder. Entendo. Bem, foram banidos das instalações. Tire o tempo que precisar e me avise se há algo que possamos fazer. Sua simples aceitação foi outro peso levantado. Havia me preocupado com as consequências profissionais, mas parecia que tinha mais apoio do que imaginava. Nos próximos dias, meus pais tentaram toda a via que conseguiram pensar para me alcançar. Contataram conhecidos mútuos, parentes distantes, até a associação de ex-alunos da minha faculdade. Cada tentativa justificou ainda mais minha decisão de cortar laços. 2 semanas após o retorno deles, de alguma forma obtiveram meu novo endereço de e-mail, provavelmente de um ex-vizinho bem-intencionado mas ingênuo, e enviaram uma mensagem longa expondo sua versão dos eventos. Segundo eles, eu havia mal entendido uma conversa privada, reagido dramaticamente e traído minha família da maneira mais dolorosa possível. Estavam dispostos a me perdoar se eu fizesse as coisas certas usando os recursos da venda da casa para comprar uma nova propriedade onde todos pudéssemos morar juntos. A audácia era quase impressionante. Mesmo agora ainda estavam tentando me manipular. Não respondi. Em vez disso, encaminhei o e-mail para Patrícia, minha advogada, que confirmou novamente que havia agido completamente dentro dos meus direitos legais e me aconselhou a continuar mantendo distância. Conforme as semanas passaram, gradualmente comecei a reconstruir minha vida. Voltei ao trabalho, me joguei no meu negócio imobiliário e continuei sessões semanais de terapia. Encontrei um condomínio adorável para comprar na minha nova cidade, menor que a casa da minha avó, mas completamente meu em todos os aspectos que importavam. Uma noite, enquanto arrumava livros nas minhas novas prateleiras, encontrei um álbum de fotos antigo que não havia aberto em anos. Dentro havia fotos de férias em família, reuniões de feriados, comemorações de aniversário. Momentos que já haviam parecido felizes mas agora se sentiam vazios sabendo que estava por baixo das fachadas sorridentes. Fechei o álbum e o guardei num armário. Talvez algum dia estivesse pronta para olhar essas memórias novamente, mas não ainda.
Por agora, estava focada em criar novas memórias, não manchadas por manipulação e amor condicional. O fardo que havia carregado toda a minha vida, a necessidade desesperada de ganhar a aprovação dos meus pais finalmente foi levantado, e eu estava mais leve do que jamais havia estado. Consegui evitar meus pais por quase 3 meses. Mudei minhas rotinas, fiz compras em lojas diferentes e me tornei hipervigilante sobre meu entorno. Mas sabia que um confronto era inevitável. O que não esperava era como aconteceria. Raquel T, minha ex-vizinha, me ligou numa terça à tarde. Emma, achei que você deveria saber. Seus pais estão de volta à casa. Meu coração acelerou. O que quer dizer na casa? Não é mais a casa deles. Eu sei disso, Raquel disse. Mas estão estacionados do lado de fora agora, apenas sentados no carro, encarando-a. Os novos donos estão viajando a negócios, então não acho que sabem ainda. Só achei que você gostaria de saber. Agradeci e imediatamente liguei para Richard Thompson, o novo dono, para avisá-lo. Ele ficou preocupado, mas grato pelo aviso e disse que alertaria sua empresa de segurança. Mais tarde naquela noite, meu telefone tocou com um número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, atendi. Emma. Era a voz do meu pai, tensa com raiva controlada. Precisamos nos encontrar. Amanhã. A cafeteria na rua Maple às 10 horas. Se você não aparecer, vamos acabar com isso de uma vez. Não sairemos quietos. Antes que pudesse responder, ele desligou. Liguei para Patrícia imediatamente. Eles estão ameaçando fazer uma cena no meu trabalho se eu não me encontrar com eles. Você não precisa se encontrar com eles, ela me lembrou. Poderíamos conseguir uma ordem de restrição baseada nessas ameaças. Considerei essa opção, mas finalmente decidi contra. Não, acho que preciso enfrentá-los. Mas quero que seja nos meus termos, não nos deles. Na manhã seguinte, cheguei ao Daily Grind, uma cafeteria popular no centro, às 10 horas e 15 precisamente, atrasada o suficiente para deixar claro um ponto, mas não tanto que fossem embora. Havia escolhido esse local porque era público, sempre movimentado, e o dono era um cliente meu que eu sabia que me apoiaria se as coisas ficassem feias. Avistei meus pais imediatamente, sentados numa mesa de canto. O rosto da minha mãe estava abatido, seu cabelo normalmente perfeitamente arrumado parecendo meio negligenciado. A mandíbula do meu pai estava definida naquela linha familiar rígida que sempre sinalizava águas perigosas à frente. Aproximei-me da mesa calmamente, vestida no meu terno mais profissional. Outra armadura. Robert. Diana, cumprimentei-os, deliberadamente usando seus primeiros nomes em vez de mamãe e papai. Minha mãe estremeceu. O rosto do meu pai escureceu ainda mais. Sente-se, ele comandou. Não estou aqui para receber ordens, respondi uniformemente. Concordei em me encontrar com vocês porque achei que poderia ser hora de esclarecer as coisas. Mas essa conversa acontece em termos iguais ou não acontece. Sentei do outro lado deles, colocando meu telefone conspicuamente na mesa entre nós. Isso é realmente necessário? Minha mãe perguntou, gesticulando para o telefone. Dada nossa história, sim, disse. Gravo todas as reuniões de negócios importantes agora. Somos seus pais, não uma reunião de negócios, meu pai gritou. E mesmo assim vocês ameaçaram meu local de trabalho se eu não cumprisse suas demandas. Isso soa mais como extorsão que parentalidade. Minha franqueza os pegou desprevenidos. Estavam acostumados comigo recuando, acomodando, buscando paz a qualquer custo. O que você fez foi imperdoável, meu pai finalmente disse. Você roubou nossa casa. Nunca foi sua casa, respondi. Era minha casa que generosamente permiti que vocês morassem. Um fato que vocês aparentemente consideravam um fardo. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Do que você está falando? Pressionei play no meu telefone e suas próprias vozes preencheram o espaço entre nós. Ela sempre foi um fardo desde o início. Todos aqueles anos de despesas, faculdade, tudo. Agora ela tem essa propriedade valiosa que simplesmente caiu no colo dela. E ela acha que merece? O que ela já fez? Parei a gravação e olhei para encontrar minha mãe pálida e meu pai vermelho de raiva. Você nos gravou em particular? Isso é ilegal, ele gaguejou. Na verdade, não é ilegal gravar uma conversa da qual você faz parte, o que eu fazia, já que vocês me ligaram e então falharam em desligar adequadamente. Mas isso é irrelevante. O ponto é que finalmente ouvi o que vocês realmente pensam de mim. Você mal entendeu, minha mãe interferiu rapidamente. Estávamos cansados, estressados com dinheiro. Enquanto numa cara viagem europeia que eu paguei e interrompi. Por favor, não insultem minha inteligência mentindo para mim novamente. Então você vendeu a casa por baixo de nós? Meu pai demandou. Nos deixou sem teto como algum tipo de vingança? Vendi minha casa porque finalmente percebi que nunca seria verdadeiramente minha enquanto vocês estivessem nela. E vocês não estão sem teto. Tem o dinheiro que a vovó deixou. Ah, espera, vocês gastaram isso num carro novo em vez de garantir sua própria moradia. Meu pai se inclinou para a frente, sua voz caindo para um sussurro ameaçador. Sabe, poderíamos processar por isso. Moramos lá por anos. Temos direitos. Na verdade, não tem, respondi calmamente. Consultei um advogado antes de tomar qualquer decisão.
Vocês não tinham reivindicação legal sobre a propriedade. Não pagaram aluguel, não contribuíram para despesas e seus nomes não estavam em lugar nenhum na escritura. Mas sintam-se livres para desperdiçar o dinheiro que restou numa ação que não podem ganhar. Minha mãe começou a chorar, aquelas lágrimas familiares que tantas vezes me haviam manipulado para compliance. Desta vez senti nada além de uma espécie de pena distanciada. O que você quer de nós, Emma? Ela perguntou através das lágrimas. Um pedido de desculpas. Tá bom. Sentimos muito se você mal interpretou o que ouviu. Se eu mal interpretei? Repeti incrédula. Isso não é um pedido de desculpas. É outra manipulação. E é exatamente por isso que tomei a decisão que tomei. Respirei fundo, me centrando antes de continuar. O que quero é muito simples. Quero que reconheçam o que fizeram. Não apenas a conversa que ouvi por acaso, mas os anos me tratando como um investimento que precisava pagar dividendos. Quero que entendam que seu comportamento tem consequências. E quero que respeitem os limites que estou estabelecendo agora. Que são exatamente o que meu pai perguntou, sua voz fria. Não fornecerei apoio financeiro a vocês daqui para frente. Não vou compartilhar meu novo endereço com vocês. Vou me comunicar com vocês apenas quando e se eu escolher. Se vierem ao meu trabalho novamente ou me perseguirem de qualquer forma, buscarei ação legal. Então é isso? Minha mãe se ergueu dramaticamente. Depois de tudo que fizemos por você, você está simplesmente nos cortando fora? Depois de tudo que vocês fizeram comigo, corrigi. E sim, a menos e até que possam demonstrar remorso genuíno e mudança, é aqui que estamos. Meu pai se levantou repentinamente, sua cadeira raspando alto no chão. Sua ingrata pequena. Robert. Minha mãe agarrou seu braço. Vários outros clientes haviam se virado para olhar nossa mesa. Ele se sentou de volta, fervendo. Você acha que é muito melhor que nós agora com sua carreira imobiliária e sua educação chique. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Você não teria nada disso se não a tivéssemos criado. Vocês estão certos, disse, surpreendendo ambos. Eu não seria quem sou hoje sem vocês. Cada comentário manipulador, cada demonstração condicional de afeto, cada vez que me fizeram sentir que não era suficiente. Tudo isso me ensinou exatamente que tipo de pessoa eu não queria me tornar. Então, de certa forma, deveria agradecê-los. As lágrimas da minha mãe haviam parado, substituídas por uma expressão atônita. Meu pai parecia ter levado um tapa. Me levantei, pegando minha bolsa e telefone. Seus pertences estão num depósito. Paguei por 6 meses. A informação foi enviada ao hotel de vocês em Paris, mas posso mandar os detalhes de novo se precisarem. É isso? É tudo o que tem a dizer para nós? Minha mãe perguntou, sua voz pequena. Pausei, olhando para ambos, realmente olhando talvez pela primeira vez. Não como as figuras autoritárias imponentes da minha infância ou as forças manipuladoras da minha vida adulta, mas apenas como duas pessoas profundamente falhas que nunca aprenderam como amar sem condições. Espero que encontrem paz, disse finalmente. Espero que encontrem seja lá o que estão procurando que os faz tratar as pessoas que os amam do jeito que fazem. Mas não serei mais seu dano colateral. Saí então, sentindo dezenas de olhos nas minhas costas, mas ficando mais ereta do que havia estado em anos. Do lado de fora, respirei fundo o ar fresco de outono, sentindo algo inesperado me lavar. Não era raiva. Não era dor. Nem mesmo satisfação. Era paz. 6 meses após o confronto na cafeteria, estava completamente estabelecida na minha nova vida. Havia comprado uma casa geminada encantadora em Richmond, cerca de 2 horas da minha antiga casa, e me transferido para o escritório da nossa empresa lá. A mudança de cenário havia sido exatamente o que precisava, perto o suficiente para manter conexões profissionais importantes, mas longe o suficiente para começar de novo. Minha nova casa era distintamente minha de uma forma que a casa da minha avó nunca havia conseguido ser completamente. Havia decorado inteiramente ao meu próprio gosto, moderna mas confortável, com toques de cor que iluminavam até os dias mais sombrios. Sem antiguidades, sem heranças de família, nada que carregasse o peso do passado. Profissionalmente estava prosperando. O novo começo havia revigorado minha paixão pelo mercado imobiliário. E me encontrei particularmente atraída para ajudar compradores de primeira casa a navegar o processo complicado. Havia algo profundamente satisfatório em guiar pessoas através de uma das compras mais significativas de suas vidas, garantindo que entendessem cada documento, cada compromisso, cada direito que tinham. Você explica as coisas diferentemente de outros corretores, um jovem casal me disse após fechar sua primeira casa. Como se realmente quisesse que entendêssemos, não apenas assinássemos. Todo mundo merece saber exatamente com o que está concordando, respondi, pensando em como minha própria história poderia ter se desenrolado diferentemente se tivesse reconhecido a manipulação mais cedo. Minhas sessões de terapia com Dra. Palmer continuaram, embora tivéssemos reduzido a frequência para 2 vezes por mês. Nosso trabalho havia mudado do trauma imediato da traição dos meus pais para os padrões mais profundos que definiram nosso relacionamento por décadas. Você mencionou algo interessante da última vez, Dra. Palmer disse durante uma sessão.
Disse que às vezes ainda se sente culpada por exagerar ao que seus pais disseram. Gostaria de explorar isso um pouco mais. Me mexi desconfortavelmente na minha cadeira. Às vezes me pergunto se deveria tê-los confrontado primeiro, dado uma chance de explicar antes de tomar uma ação tão drástica. O que acha que teriam dito se você tivesse feito isso? Considerei isso. Teriam negado. Ou dito que eu mal entendi. Ou que estavam apenas cansados e estressados e não quiseram dizer aquilo. E qualquer uma dessas explicações teria mudado a verdade fundamental do que você ouviu. Não, admiti. Teria apenas dado a oportunidade de me manipularem novamente. Doutora Palmer assentiu. Emma, o que você experimentou com seus pais é algo que chamamos de abuso financeiro, usar dinheiro e recursos como ferramentas de controle e manipulação. É particularmente insidioso porque muitas vezes é disfarçado como família ajudando família ou pais cuidando de seu filho. O termo abuso financeiro me atingiu como um golpe físico. Nunca havia considerado aplicar esse rótulo à minha situação, mas assim que ela disse, reconheci sua verdade. A forma como planejaram te pressionar a assinar sua casa. A forma como te manipularam para pagar pelas férias deles. Até a forma como te fizeram sentir culpada sobre sua avó ter te deixado a casa. Todas essas são formas de abuso financeiro, ela continuou. E como qualquer forma de abuso, a resposta apropriada é se proteger, que é exatamente o que você fez. Algo mudou dentro de mim naquele dia. Um pedaço final de culpa persistente se dissolveu, substituído por clareza. Após aquela sessão, comecei a pesquisar abuso financeiro a sério. Fiquei surpresa ao descobrir quão comum era, particularmente dentro de famílias, e quantos poucos recursos existiam para ajudar pessoas a reconhecer e abordar isso. Uma ideia começou a se formar, uma que cresceu mais forte com cada artigo que li e cada história pessoal que encontrei online. 2 semanas depois, abordei minha chefe com uma proposta. Quero criar um workshop, expliquei. Algo para compradores de primeira casa, especialmente mulheres, sobre reconhecer e prevenir manipulação financeira em grandes compras. Minha chefe, Vanessa Martinez, ouviu pensativamente enquanto delineei meu conceito. Isso não é apenas sobre transações imobiliárias, concluí. É sobre empoderar pessoas a tomar decisões financeiras sem manipulação ou pressão, seja de membros da família, parceiros, ou até profissionais antiéticos. Acho que é brilhante, Vanessa disse quando terminei. E oportuno. Todos nós vimos clientes pressionados a decisões que depois lamentaram. Se podemos nos posicionar como a agência que realmente educa e advoga pela autonomia financeira dos clientes, essa é uma diferenciação de mercado poderosa. Com sua bênção, comecei a desenvolver materiais para o workshop. O que começou como uma apresentação simples rapidamente evoluiu para um programa abrangente cobrindo tópicos desde reconhecer táticas sutis de manipulação até estabelecer limites financeiros saudáveis. Chamei de Construindo Fundações, autonomia financeira em decisões importantes da vida. Oferecemos o primeiro workshop numa manhã de sábado, esperando talvez uma dúzia de participantes. Mais de 30 pessoas apareceram. A resposta foi avassaladora. Pessoas compartilharam histórias de pais que os haviam pressionado para investimentos inadequados, parceiros que haviam minado sua confiança financeira, amigos que os haviam manipulado para empréstimos inadequados. Cada história ressoou com minha própria experiência, reforçando minha convicção de que esse trabalho era necessário. Após o terceiro workshop bem-sucedido, uma revista local feminina pediu para me entrevistar sobre o programa. O artigo, intitulado Liberdade Financeira, a missão de Emma Davis para acabar com a manipulação financeira, trouxe ainda mais atenção para a questão. Foi através dessa rede crescente que me reconectei com a irmã da minha avó, tia Judite, que não havia visto desde o funeral. Ela entrou em contato depois de ler o artigo da revista. Emma, sua avó ficaria tão orgulhosa do que você está fazendo, ela me disse durante um almoço. Elizabeth enfrentou lutas similares com seu pai ao longo da vida. Ele sempre esperou que as coisas fossem entregues a ele, assim como seu pai antes dele. Não fazia ideia, admiti. Vovó nunca realmente falou sobre isso. Ela era reservada sobre assuntos de família, tia Judite disse, mas via tanto de si mesma em você, a independência, a ética de trabalho. É por isso que te deixou a casa em vez do Robert. Ela sabia que você a usaria como fundação, não como muleta. Suas palavras ecoaram a carta que havia encontrado enquanto empacotava, confirmando o que já havia começado a suspeitar. Minha avó havia tomado sua decisão com olhos claros e total consciência de suas implicações. Você teve algum contato com seus pais recentemente? Tia Judite perguntou cuidadosamente. Não desde nosso confronto, respondi. Recebi alguns e-mails, mas nada que sugira que realmente refletiram sobre seu comportamento ou assumiram responsabilidade por isso. Ela sentiu tristemente. Robert sempre lutou com responsabilidade, mesmo quando criança. Nada nunca era culpa dele. Sinto muito, Emma. Você mereceu pais melhores. Estou fazendo as pazes com isso, disse, surpresa ao descobrir que era verdade. Não posso mudar quem eles são ou como me trataram. Mas posso usar essa experiência para ajudar outros e construir uma vida melhor para mim.
No aniversário de 1 ano da venda da casa da minha avó, tirei o dia de folga e dirigi até o cemitério onde ela estava enterrada. Trouxe um buquê de suas flores favoritas, peonias rosa, e sentei ao lado de sua lápide. Acho que finalmente entendo o que você estava tentando me ensinar, disse suavemente. Sobre autoestima e ficar de pé sozinha. Sobre reconhecer quando o amor vem com muitas condições. Gostaria que tivéssemos tido mais tempo juntas, mas sou grata por cada lição que compartilhou. Enquanto sentava lá, reflete sobre quanto havia mudado em 1 ano. A dor e traição iniciais haviam gradualmente se transformado em algo mais, não perdão exatamente, mas aceitação. Meus pais eram quem eram. Seu comportamento refletia suas limitações, não meu valor. O verdadeiro fardo que havia carregado não era ser filha deles. Era o esforço exaustivo de tentar ganhar amor que deveria ter sido dado livremente. Ao deixar essas expectativas de lado, encontrei uma liberdade que nunca soube que era possível. Meu telefone vibrou com um texto de Megan. Ainda confirmado para o jantar hoje à noite? A turma toda está animada para te ver. Sorri enquanto respondia afirmativamente. A turma era um grupo de amigos com quem havia me reconectado ou feito anel no ano passado. Pessoas que me aceitavam como eu era, que davam sem manter pontuação, que apoiavam sem controlar. Era assim que relacionamentos reais se sentiam. Era isso que eu merecia o tempo todo. Enquanto dirigia para casa, pensei sobre a nota que havia deixado na casa vazia. Surpresa! Um fardo fez isso. Na época havia significado como uma reclamação amarga da palavra que meu pai havia usado para me ferir. Agora, 1 ano depois, via diferentemente. Às vezes, os fardos mais pesados que carregamos são as expectativas que colocamos em nós mesmos para sermos perfeitos o suficiente, acomodados o suficiente, bem-sucedidos o suficiente para finalmente ganhar o amor que deveria ser nosso direito de nascença. Largar esse fardo foi o ato mais libertador da minha vida. Naquela noite, cercada por amigos que se tornaram minha família escolhida, ergui um copo num brinde privado à minha avó. A minha jornada e a mulher que ainda estava me tornando, desonerada, sem compromissos, e finalmente verdadeiramente livre. Você já teve que tomar uma decisão difícil para se proteger de pessoas que deveriam te amar? Às vezes os limites mais difíceis de estabelecer são com a família.